4, 7 a 10, diz assim: Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Para isso estamos aqui nesta manhã reunidos para louvar e exaltar ao Senhor do Senhor, ao Rei dos Reis. Vamos colocar de pé, vamos colocar o nome do Senhor, fazendo o nosso voto de confiança e dependência no Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Seja em nome do Senhor a saudação a vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, em resposta à saudação, cantar o Salmo 124.
Chegamos, Senhor, diante de Ti, nesta manhã de domingo, o Teu santo dia, o dia que o Senhor ressuscitou a Jesus Cristo, o Teu Filho, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que o Senhor mesmo santificou e separou para si, para que nesse dia Teu povo reunido pudesse Te adorar, pudesse Te bendizer e louvar. Te agradecemos, ó Senhor, por tamanho privilégio. Queremos, Senhor, neste dia, Te render o louvor e adoração que a Ti é devida. Sabemos, Senhor, que somos pecadores, somos indignos, mas confiados em Tua misericórdia, confiados na mediação do Teu bendito Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos diante de Ti e Te pedimos, ó Senhor, perdão dos nossos pecados e rogamos que o Senhor nos conceda a graça de poder Te adorar em espírito e em verdade. Ó Santo Deus e nosso Pai, abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada família desta congregação. Fortalece, ó Deus, na fé, renova na esperança e dá, Senhor, que o Teu Espírito Santo habite em nosso meio, trazendo alegria, trazendo comunhão, trazendo paz, Senhor. Nosso Deus, Pai, fala-nos, Senhor, por meio de Tua palavra. Abençoe, ó Deus, a leitura e a pregação da Tua palavra e dá que o Teu Santo Espírito aplique em nossos corações, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da mesma. Seu Deus, com os irmãos que estão ausentes, aqueles que estão viajando, os guarda, os proteja, livre do mal, e os traga, Senhor, em segurança. Que estão distantes, Senhor, estudando, trabalhando ou viajando, que, Senhor, o Senhor também os guarde, os abençoe e que eles possam lembrar neste dia da Tua bondade, da Tua graça. Nosso Deus, bendito Pai, fica conosco. Abençoe, Senhor, todo o Teu povo na face da terra. Abençoe a Tua igreja, Pai. Nós assim rogamos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Livro do Êxodo, capítulo 20. Vamos fazer a leitura da Santa Lei de Deus. Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17, diz assim a palavra do Senhor. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou.
Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Onde vai tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença a mim. Vamos agora, meus irmãos, confessar nossos pecados, suplicar ao Senhor também graça e misericórdia, e nós vamos fazer isso cantando o hino 148. Irmãos e irmãs, nós temos a palavra de perdão em 1 João, capítulo 1, os versículos de 7 a 9. Diz assim: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim, meus irmãos, busquemos andar na vontade do Senhor, tendo comunhão uns com os outros e vivendo na verdade em amor. Vamos agora abrir mais uma vez a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Faremos a leitura dos versículos de 16 a 20. Mateus 28, 16 a 20. Que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada
toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até aqui a leitura. Vamos também cantar o hino 178 e assim preparar os nossos corações para ouvir a pregação da palavra de Deus.
Atos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, poderia também ser chamado Atos do Espírito Santo, ou Atos de Cristo por meio do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia de hoje em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. É aqui a leitura da palavra de Deus. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, ao abrirmos o livro de Atos dos Apóstolos, não estamos começando uma nova história, mas continuando a ler uma obra que já vinha sendo cuidadosamente narrada no Evangelho de Lucas. O mesmo autor, Lucas, agora retoma a pena para mostrar que tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar não terminou com a sua morte, nem mesmo com a sua ressurreição. Pelo contrário, a obra de Cristo continua. Se no Evangelho contemplamos o Cristo que veio, sofreu e venceu, em Atos veremos o Cristo que reina e governa. Ele não está ausente nem distante, ele está exaltado, assentado à destra de Deus, exercendo todo o poder e autoridade. A ascensão de Cristo não é o fim da sua atuação, mas o início de uma nova etapa. Agora, ele age por meio do Espírito Santo, operando através da sua igreja. Isso muda completamente a maneira como olhamos para a história.
Muitas vezes somos tentados a temer os acontecimentos ao nosso redor, crises, instabilidades, perseguições, incertezas. Mas esse texto nos chama a levantar os olhos, pois o reino de Cristo não é deste mundo, não está limitado às estruturas humanas, nem depende das circunstâncias terrenas. Ele reina soberanamente do céu. Por isso, a igreja não vive dominada pelo medo, mas sustentada pela esperança. Nossa segurança não está no que vemos, mas naquele que subiu aos céus. E este mesmo Cristo que foi elevado diante dos olhos dos discípulos, cerca de 500 testemunhas, este mesmo Cristo prometeu que voltará. Assim, vivemos entre a ascensão e a segunda vinda, entre a promessa e o cumprimento final. Certo de que a história não está fora de controle. Ela está nas mãos do Rei. E à luz dessa verdade, somos chamados hoje a compreender nossa missão, nossa identidade e nossa esperança. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, a obra não terminou. Ao iniciar esse segundo tratado, Lucas faz uma afirmação que, à primeira vista, pode passar desapercebida, mas que é profundamente reveladora. Ele diz que, no primeiro livro, escreveu acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Essa palavra começou é a chave para compreendermos todo o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas não diz que Jesus fez e ensinou como algo completo, encerrado. Ele diz que Jesus começou. Ou seja, o que foi registrado no Evangelho de Lucas é apenas o início da obra de Cristo. Agora, em Atos, veremos a continuação dessa mesma obra, não mais visivelmente presente em carne, mas atuando poderosamente por meio do seu Espírito na vida da igreja. Isso corrige uma percepção muito comum, até mesmo entre cristãos. A ideia de que Jesus fez tudo no passado e agora apenas observa a história à distância. Mas o testemunho das Escrituras é outro. Cristo continua agindo. Ele continua conduzindo, salvando, edificando e governando o seu povo. A igreja, portanto, não é protagonista da missão, ela é instrumento. O verdadeiro agente continua sendo o próprio Cristo. E essa obra continua, essa obra contínua está firmemente fundamentada em um fato histórico incontestável: a ressurreição. Lucas afirma que Jesus se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. A fé cristã não está baseada em sentimentos subjetivos ou em experiências internas apenas, mas em um evento real, objetivo, histórico. Cristo venceu a morte. Ele não é apenas um mestre do passado, ele é o Senhor vivo. Irmãos e irmãs, crianças, este é o Evangelho. Cristo está vivo. Eu não preciso sentir,
Eu creio. Eu preciso apenas crer. Durante 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos, falando-lhes acerca do reino de Deus. Esse período não foi acidental. Foi um tempo de instrução, de preparação, de consolidação da fé. Aqueles homens que antes estavam confusos e temerosos, agora estão sendo firmados na certeza de que o Cristo ressurreto reina. E aqui há uma lição fundamental para nós. A missão da igreja nasce da certeza de quem Cristo é. Não há testemunho verdadeiro sem convicção profunda. Não há perseverança na fé sem a segurança de que Cristo vive. Por isso, irmãos e irmãs, se queremos ser uma igreja fiel, precisamos começar onde os apóstolos começaram. Não em estratégia, não em métodos, não em planos humanos, mas na certeza de que Cristo vive e continua a sua obra. A igreja só pode avançar com a confiança, quando entende que não carrega o peso da missão sozinha. É Cristo quem começou e é Cristo quem continua. Então, em segundo lugar, nós temos a promessa que sustenta. Se no primeiro ponto vimos que a obra é de Cristo e continua por meio dele, agora veremos que a obra de Cristo não é realizada pela força da igreja, mas pelo poder do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus ordena aos discípulos que não se ausentem de Jerusalém, mas que esperem a promessa do Pai. À primeira vista isso parece contraditório, pois se a missão é urgente, alcançar as nações, testemunhar até os confins da terra, por que esperar? A resposta é clara. Há algo mais importante do que simplesmente ir. Estar capacitado por Deus para ir. Jesus chama essa dádiva de a promessa do Pai. E com isso nos remete diretamente ao testemunho das Escrituras do Antigo Testamento. O que está prestes a acontecer não é algo novo ou isolado, mas o cumprimento fiel daquilo que Deus já havia anunciado por meio dos profetas. Joel falou do dia em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Ezequiel anunciou que Deus colocaria o seu Espírito dentro do seu povo, capacitando a andar em seus caminhos. Jeremias proclamou a nova aliança, na qual a lei de Deus seria escrita no coração. Agora, em Atos capítulo 1, Jesus declara: chegou o tempo do cumprimento dessas promessas. O Espírito que antes vinha de maneira pontual sobre líderes e profetas, será derramado sobre todo o povo de Deus. É nesse contexto que Cristo estabelece uma distinção essencial. Ele diz: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O ministério de João era preparatório, externo e simbólico. Apontava para algo maior. Já o batismo com o Espírito Santo é interno, transformador e poderoso. Não se trata apenas de um sinal visível, mas de uma realidade espiritual profunda.
próprio Deus habitando em seu povo. Isso mostra que a igreja não é apenas uma comunidade de pessoas reunidas por valores comuns. Ela é um povo em que o Espírito de Deus habita. Por isso, mais tarde, o apóstolo Paulo afirmará que somos santuários de Deus e que o Espírito habita em nós e que fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. A igreja, portanto, não vive de si mesma, ela vive da presença de Deus em seu meio. Diante disso, somos levados a reconhecer que a missão da igreja não é apenas difícil, ela é impossível sem o Espírito Santo. Evangelizar sem o Espírito se torna mero discurso. Servir sem o Espírito se reduz a esforço humano. Pregar sem o Espírito é apenas barulho. Mas quando o Espírito atua, palavras se tornam vida, corações são transformados, pecadores são regenerados e a igreja é edificada. Por isso Jesus diz: esperem. Essa espera não é passividade, mas dependência. Não é inércia, mas uma confissão viva de que sem o Senhor nada podemos fazer. O próprio Cristo afirmou: sem mim nada podeis fazer. E aqui encontramos uma instrução profunda para a igreja de todos os tempos, inclusive para nós. Vivemos dias marcados por grande confiança em métodos, estratégias e planejamentos. Embora essas coisas tenham seu lugar, nenhuma delas pode substituir o poder do Espírito Santo. A igreja pode ser organizada, eficiente, bem estruturada e ainda assim espiritualmente vazia. Por outro lado, uma igreja simples, mas dependente do Espírito, é usada poderosamente por Deus. Isso também confronta o nosso coração. Quantas vezes tentamos viver a vida cristã na força do nosso próprio braço? Quantas vezes enfrentamos tentações, decisões e desafios sem buscar a direção do Espírito? Quantas vezes confiamos mais em nossa capacidade do que na ação de Deus? Esse texto nos chama de volta à dependência. A verdadeira força da igreja não está em sua visibilidade, mas em sua dependência. Não está em sua influência, mas na presença de Deus em seu meio. E aqui também um consolo precioso. Se a obra depende do Espírito, então o peso final não está sobre nós, não está sobre o conselho. Isso não nos torna passivos, mas nos livra da ansiedade. A igreja não precisa carregar o mundo nas costas. Ela é chamada a ser fiel. Quem transforma, convence e salva é o próprio Deus. Assim, irmãos e irmãs, antes de irmos, antes de fazermos, precisamos aprender a esperar. Antes de falar, precisamos ser cheios. Antes de agir, precisamos depender. Porque é a promessa do Pai. É ela que sustenta a missão da igreja ontem, hoje e até a consumação dos séculos. Mas em terceiro lugar, a missão que revela a verdadeira natureza do reino. Se até aqui fomos ensinados que a obra
e que ela é realizada pelo poder do Espírito Santo. Agora somos confrontados com uma verdade que ajusta profundamente a nossa compreensão. O Reino de Deus não se manifesta segundo as expectativas humanas, mas segundo o propósito soberano de Deus. Ao ouvirem sobre a promessa do Espírito, os discípulos revelam o que ainda ocupava o seu coração ao perguntarem: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Meus irmãos, que ocupava a mente e o coração dos discípulos. Essa pergunta carrega séculos de expectativa. Israel aguardava o Messias que restauraria o reino de forma visível, libertaria a nação e estabeleceria domínio sobre seus inimigos. Mesmo após a ressurreição, os discípulos ainda pensam em categorias nacionais, políticas e imediatas, tentando encaixar o reino de Deus dentro da estrutura deste mundo. Isso não está distante de nós. Quantas vezes também projetamos nossas expectativas sobre o agir de Deus? Quantas vezes esperamos que Ele resolva as circunstâncias, reorganize a história ou estabeleça a sua justiça de maneira imediata, conforme os nossos critérios? A resposta de Jesus, porém, é firme e orientadora. Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Com essas palavras, Cristo estabelece um limite claro. Há coisas que pertencem à soberania de Deus e não à curiosidade humana. Ele não nega o reino, nem corrige a sua realidade, mas corrige a compreensão dos discípulos. O problema não era esperar o reino, mas esperar um reino moldado nas expectativas terrenas. Então, em vez de satisfazer a curiosidade deles, Jesus redefine completamente o foco. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Veja, irmãos, o que Jesus está fazendo aqui. Aqui está o centro, não apenas desse trecho, mas de toda a narrativa de Atos. Os discípulos perguntaram sobre o tempo, sobre política, e Jesus responde com missão. Eles querem saber quando o reino virá. E Jesus os chama a participar de como o reino avança. Isso transforma completamente a perspectiva. O reino de Deus não se expande por domínio político, por imposição externa ou por estrutura de poderes humanos, mas pelo testemunho fiel daqueles que foram alcançados pela graça. Esse testemunho se desenvolve de forma progressiva. Jesus diz que eles vão alcançar Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Essa progressão não é apenas geográfica, mas profundamente teológica. Ela revela que o Evangelho rompe todas as barreiras culturais, históricas e étnicas. O reino não pertence a um único povo, mas se estende a todas as nações. O cumprimento da promessa feita desde o início de que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Agora em Cristo, essa promessa avança, não por meio de exércitos, mas por meio de testemunhos.
E aqui há um detalhe muito interessante. Jesus não diz apenas: vocês falarão por mim, mas diz: vocês serão minhas testemunhas. A testemunha não apenas comunica uma mensagem, ela a vive e sustenta, ela a encarna, mesmo quando isso implica custo. O próprio termo carrega a ideia que mais tarde se associa ao martírio. Testemunhar, portanto, não é confortável, nem seguro, nem conveniente, mas é exatamente assim que o reino avança. Vós sereis minhas testemunhas. Isso confronta diretamente com muitas ideias dos nossos dias sobre o sucesso da igreja. O crescimento do reino não se mede pela influência política, pelo poder social ou pela aceitação cultural, mas pela fidelidade no testemunho de Cristo. Isso nos leva a uma aplicação necessária. Muitas vezes a igreja se perde ao fazer as perguntas erradas. Quando Deus mudará essa situação? Quando teremos mais influência? Quando tudo será diferente? Mas Cristo nos chama a uma pergunta mais profunda. Estamos sendo testemunhas fiéis, onde Deus nos colocou. Pois mais importante do que fazer é ser. Porque o chamado da igreja não é para controlar os tempos, mas viver a missão. E há também um consolo precioso nisso. Se os tempos pertencem ao Pai, então a história não está fora de controle. Ela não depende de governo, de crises ou circunstâncias humanas. O Deus que determinou os tempos é o mesmo que sustenta a sua igreja na missão. Assim, irmãos e irmãs, não somos chamados a decifrar o futuro, mas a sermos fiéis no presente. Não somos chamados a dominar a história, mas a testemunhar dentro dela. Não somos chamados a construir um reino terreno, mas a anunciar o reino eterno, capacitados pelo Espírito e enviados por Cristo e sustentados pela soberania do Pai. Assim seguimos, e onde estamos, até os confins da terra. E por último, irmãos, o Rei que governa do céu. Depois de corrigir a compreensão dos discípulos, depois de reafirmar a promessa do Espírito e estabelecer a missão da igreja, o texto nos conduz a um momento solene e glorioso. A ascensão de Cristo. Após dizer estas palavras, Jesus é elevado às alturas. À vista deles, todos viram. E nesse momento uma nuvem o encobre. E este não é um simples detalhe da narrativa, mas um evento carregado de profundo significado teológico. Cristo não apenas desaparece, Ele é elevado, exaltado, entronizado. A ascensão é a coroação visível daquele que venceu a morte. A nuvem que o envolve também não é um elemento qualquer. Ao longo das Escrituras, ela é um sinal da presença gloriosa de Deus. No deserto, no tabernáculo, no monte da transfiguração, lá estava a nuvem. Agora essa mesma glória recebe o Cristo ressuscitado, indicando que ele entra na presença do Pai. Cumpre-se assim aquilo que já havia sido anunciado. O Filho está sentado à destra de Deus, lugar de autoridade, honra e governo.
que Cristo reina. Não apenas reinou no passado, não apenas reinará no futuro, Ele reina agora. E essa verdade muda completamente a forma como olhamos para a realidade. Muitas vezes, ao contemplarmos o mundo, somos tomados pela impressão de desordem, injustiça, instabilidade, perseguição, decadência moral. Em meio a isso, surge a tentação de pensar que tudo está fora do controle. Mas Atos capítulo 1 nos chama a erguer os nossos olhos. Cristo está no trono. Ele governa a história, sustenta a sua igreja e conduz todas as coisas ao cumprimento do seu propósito. Enquanto os discípulos ainda estavam ali, olhando fixamente para o céu, tentando compreender o que havia acontecido, dois anjos se colocam ao lado deles e fazem uma pergunta seguida de uma promessa. Por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi elevado ao céu voltará do mesmo modo como vistes subir. Aqui encontramos o elemento essencial da fé cristã. A ascensão não é apenas um ponto de chegada, mas também uma promessa futura. O Cristo que subiu voltará. Isso nos ensina que a história não caminha para o caos, mas para um encontro. Não estamos presos a um ciclo sem sentido, mas avançamos em direção ao retorno glorioso de Cristo. Essa é a nossa esperança. Vivemos entre a ascensão e a segunda vinda. Olhamos para trás e vemos a cruz e a ressurreição. Olhamos para o alto e vemos Cristo reinando. Olhamos para frente e aguardamos a sua volta. Essa perspectiva traz implicações profundas. Em primeiro lugar, ela nos livra do desespero, porque o mundo não está à deriva, mas sob o governo de Cristo. Em segundo lugar, nos livra da ansiedade, pois os tempos não estão em nossas mãos, mas nas mãos do Pai. Em terceiro lugar, nos livra da acomodação, porque o mesmo Cristo que subiu é aquele que nos enviou a testemunhar até que Ele volte. E a pergunta dos anjos ecoa até hoje: por que estáis olhando para o céu? Não com uma repreensão à esperança, mas com um chamado à ação. A esperança cristã não é um escapismo, ela é combustível para a fidelidade. Aguardamos a volta de Cristo, mas não de braços cruzados, mas comprometidos com a missão. Assim, a igreja vive com os olhos nos céus, mas com os pés firmes na terra. Ela espera o Rei que voltará, enquanto serve ao Rei que reina. Por isso, não tememos a história, não tememos o que possa acontecer a este mundo, não nos desesperamos com o presente e não colocamos a nossa confiança em estruturas humanas, em política. Nossa esperança está naquele que subiu aos céus. Ele reina, governa, intercede por nós e voltará. Amém. Vamos agora responder a esta palavra cantando o Salmo 67.
Deus, bendito Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos por tua palavra que é fiel, tua palavra que nos traz esperança, confiança, mas também nos desafia ao serviço. Te louvamos, Senhor, por tão rica esperança e promessa que temos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, subiu ao Pai e que voltará. Ó nosso Deus, nova-nos, Senhor, essa esperança. Dá que o teu Santo Espírito nos capacite para fazermos tudo aquilo que precisamos fazer neste mundo, anunciar que Cristo vive. E assim, Senhor, dá que sejamos fiéis no cumprimento da missão, que possamos pregar aqui e além, mas especialmente em nossas casas, em nossos lares, no meio que vivemos, no trabalho, na escola, na faculdade, para que o mundo possa ver Cristo em nós, a esperança da glória. Abençoe-nos, ó Deus. Derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós a iluminação do teu Espírito Santo, para nos conduzir em toda a verdade, para que possamos viver para ti, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, para que nós vivamos de maneira egoísta, individualista, mas que possamos viver em comunidade, possamos viver, Senhor, como igreja, como um corpo vivo de Cristo. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança. Abre, Senhor, os entendimentos para que aprendam da tua palavra, para que tenham convicção na sua fé e assim possam dar testemunho de ti. Lembrando, Senhor, dos enfermos, lembrando do nosso irmão Vessel, rogamos que o Senhor seja Deus com eles. Lembrando, Senhor, também dos idosos, pela limitação da sua idade, que o Senhor fortaleça, nos ajude e conceda, Deus, a tua graça, conceda forças, conceda, Senhor, ânimo para continuar, Senhor, para te servir. Abençoe essa igreja aqui, abençoe, Senhor, toda a igreja ao redor do mundo. De maneira especial, Senhor, nós oramos pelas igrejas da nossa pequena confederação, oramos, Senhor, pelo conselho que se aproxima, rogamos que o Senhor conceda graça, conceda sabedoria para todos os assuntos que sairão ali tratados, todas as decisões, Senhor, que em tudo possa glorificar e exaltar o teu santo nome. Abençoe, Senhor, a semana que está diante de nós, nossos trabalhos. Abençoe, Senhor, a lavoura que necessita de chuva. Concede, Senhor, por tua bondade, chuva no devido tempo, para que assim haja, Deus, crescimento na lavoura e também uma boa colheita. Nós te rogamos tudo isso, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, nós temos agora a oportunidade de fazer as nossas ofertas. Depois nós vamos cantar o hino 172, Castelo Forte é o nosso Deus. Nós vamos confessar este canto, né, que a nossa confiança e a nossa esperança está tão